Quando eu tinha 20 anos, eu gostava de ficar imaginando como é que eu seria no futuro. No dia em que eu ia contar a história da minha vida. Um dia eu tinha 20 anos e tudo que eu queria era viver uma história. Eu queria um dia ter uma história para contar. Mas isso era apenas uma introdução. Eu precisava de um começo. De alguma coisa assim. Um começo. Um começo. Eu sei que a história de uma pessoa deve começar meio assim, sem que ela perceba, no momento que ela menos espera. O problema é que eu vivia esperando que acontecesse alguma coisa na minha vida que tivesse cara de começo de história. Quando eu menos esperar, vai acontecer alguma coisa na minha história, a minha vida vai e começa. Eu não pensava em outra coisa. É só eu parar de pensar que acontece. Eu só pensava nisso. Para de pensar. E se alguém me perguntava, o que você quer ser no futuro? Eu respondia, Eu quero ter uma história para contar. Na verdade, nunca ninguém me perguntou o que eu queria ser no futuro. Mas pro caso de alguém perguntar, eu tinha que estar preparada para responder na hora. Eu quero ter uma história para contar. Eu achava que era uma boa maneira de começar uma história. Eu achava que depois de um diálogo como esse, não tinha erro. Alguém me perguntava, Ei, o que você quer ser no futuro? E eu respondia, eu quero ter uma história para contar. E aí começava toda a história. Tudo começava a acontecer. muita ação, muita aventura. Muito romance. Ah, mas muito romance. Era uma história de amor que eu queria. E tem que ser um grande amor. Daqueles que só nas histórias. Um amor para toda a vida. Um amor para toda a vida. É um bom nome para uma história. Um amor para toda a vida. O problema é se nunca ninguém perguntar o que eu quero ser no futuro. A minha história não ia começar nunca. Eu não vou ficar a minha vida inteira esperando que apareça alguém no meu caminho e me pergunte o que eu quero ser no futuro. Eu não podia colocar todo o meu futuro nas mãos de uma pessoa que teria uma pequena participação no início da minha história só para me fazer uma pergunta. E se essa pessoa, cuja única função na minha história é me fazer essa pergunta, for uma irresponsável e esquecer de aparecer no meu caminho? Ou pior, essa pessoa aparecia no meu caminho, sabia que tinha que me fazer uma pergunta, mas por alguma razão estava tão atabalhoada naquele momento que a única coisa que lhe passava pela cabeça era me perguntar, que horas são? Vai ser uma beleza daqui a 30 anos eu começar a minha história assim. Um dia, eu tinha 20 anos, quando alguém me perguntou, que horas são? E eu respondi, desculpa, estou sem horas. Não. Nem pensar. O início da minha história tinha que partir de alguma coisa que acontecesse dentro de mim. O início da minha história tinha que partir de mim. De mim. Pois é, de mim. De mim. Então, de mim. De mim. O início da minha história tinha que partir de mim. De mim, de mim, de mim, de mim, de mim. E eu repeti aquilo tantas vezes para mim mesma, que naquele momento eu me senti o centro da história. E a minha história era o centro de tudo. E eu pensava, tudo que existe no mundo existe para minha história acontecer. As ruas, os lugares por onde eu passo, são apenas cenários da minha história. E os lugares por onde eu ainda não passei, não existem ainda. Ou então existem, mas nada nesses lugares se movimenta. E em cada um desses lugares, tudo está parado no tempo, em determinado momento do futuro, à espera de que a minha história chegue até eles. E os lugares aonde eu nunca irei, nunca existirão. E as pessoas que nunca passarem por minha vida, nunca nascerão, porque todas as pessoas do mundo existem apenas para falar comigo, cruzar por mim, tocar a minha história para frente. Todas as pessoas do mundo são apenas participações na minha história, com intervenções maiores ou menores, mas apenas participações. É sempre assim que acontece em todas as histórias. Nos filmes é sempre assim que acontece. E todos os filmes que eu já vi na minha vida só foram feitos para que eu pudesse vê-los um dia. E os que eu ainda não vi, mesmo os mais antigos, ainda não foram feitos. E nunca serão feitos os filmes que eu nunca verei. E toda a história do mundo, a Idade Média, a Antiguidade, a pré-história, é tudo uma invenção criada só para me fazer acreditar que existia alguma coisa antes de mim. E o mundo começou no dia em que eu nasci. E eu sou o mundo, e o mundo inteiro é o resto. E o resto do mundo gira, mas é só pro sol aparecer e iluminar o meu dia.